Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui é o canal do Valdir Rossi. Voltamos a postar uns vídeos sobre a palavra do nosso Deus. E hoje eu quero tratar de um tema bem interessante, sobre o espírito da pessoa, do ser humano. Fala-se em alma, em espírito, em corpo. O que é o espírito? A gente morre, você vê ali o corpo inerte, e o que sobra? Você já viu uma pessoa morrendo? Ela está ali ofegante, ela dá o último suspiro e fica ali aquele corpo inerte, dali vai para o caixão, e do caixão vai para o cemitério e o que acontece? Vou lhes revelar esse segredo. O espírito do ser humano é o fôlego de vida, o ar. Como assim? Olha, o que diz a palavra de Deus? Lá em Gênesis, no capítulo 3, o versículo 19, na parte final, diz assim: porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Então, o corpo vai para o cemitério, e lá, que nem agora eu vi meu pai lá depois de 25 anos, estava todo esfarelado lá, poucos ossos tinham sobrado, a carcaça do cérebro e mais nada. 25 anos depois. E o terno, né, meio apodrecido. Estava lá. Pó. E o que diz sobre o espírito? Em Eclesiastes 12, 7, diz assim: o pó retorne à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. Ora, se ele deu o fôlego na hora do nascimento, na hora que ele criou o homem, então o fôlego volta para Deus, que é o espírito. Tiago 2,26 diz assim: o corpo sem o espírito está morto. Claro, tudo isso acontece na hora da morte e você vê isso. Então o que dá ânimo na vida? O que dá vida ao corpo? O fôlego. Aonde está escrito isso? Em Gênesis 2,7. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito alma vivente. Por que alma vivente? Porque após o ato de soprar o fôlego nas narinas daquele corpo formado do nada, forma-se o corpo, forma-se o cérebro, e através do cérebro vem o caráter, forma-se, herda-se a tradição familiar, o homem adquire cultura, sabedoria e fé, ou não, depende do seu livre-arbítrio. Se ele não quer também ter fé, ele é livre. Deus nos criou com livre-arbítrio. Existe ar fora da Terra? Não. Os cientistas aí, os astronautas estão nos provando, não há. Eles estão tentando buscar vida fora da Terra e não existe. Ora, então se o ar é tão importante e só existe aqui na nossa camada do globo terrestre, quem o fez? Quem o deu? Há um mistério aí. E qual é o mistério de Deus? Você quer saber, descobrir o mistério de Deus? Provérbios 9, 10 nos dá a dica para nós herdarmos e sabermos os mistérios de Deus. Diz assim, Provérbio 9 e 10, versículo 10. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a Deus é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Ora, o cientista fica sábio como? Estudando muito e mais do que todos. Então ele sabe muito. Deus nos deu a capacidade de sermos sábios apenas buscando, através do quê? Do temor, da obediência. Sem temor e sem obediência à sua palavra, não há homem sábio sobre as coisas de Deus. Porque diz, o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Então, queres ser sábio? Tema ao Senhor, respeite os seus mandamentos e busque na sua palavra a sabedoria. Eu vou te dar um exemplo.
Lá em Gênesis 6:3, o Senhor diz assim: então declarou Deus, o Senhor, por causa da maldade do ser humano, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele viverá além dos 120 anos. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, até então o homem vivia 800, 900 anos, 700, 600, 500. E por causa do pecado do homem, a sua vida foi diminuindo até que Deus estabeleceu o teto de 120 anos. E por que hoje raras pessoas vivem 120 anos? Vive-se 80, 70, 90. Porque a resposta está no próprio verbo, no próprio livro de Provérbios, no capítulo 9, na sequência. Quando diz que a sabedoria é o temor de Deus e a sua obediência, o 11:12 diz assim: porquanto por meu intermédio, pelo intermédio da palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus, pela sabedoria que Deus te dá, os teus dias serão multiplicados e o tempo da tua vida se prolongará. Se fores sábios, sábio no que? Na sua palavra, o benefício será todo teu. Contudo, se fores zombador, desobediente, sofrerás as consequências da tua própria escolha. E por que nós não vivemos esse período? Porque nós somos pecadores. Quais são os pecados que abreviam a sua vida? Vários: adultério, fornicação, bebedeira e glutonaria. A glutonaria é o principal deles. Se nós nos alimentarmos conforme a Bíblia nos ensina, nossa vida será longa. Se nós tivermos uma alimentação saudável, passamos dos 100 anos tranquilamente, podendo chegar aos 120, que é o teto que Deus nos deu. Mas, então, quando morremos, como é que acontece? Se quando a gente nasce, Deus nos dá o ar, nos dá o fôlego de vida, e o seu Espírito entra em nós, e nós temos o Espírito divino, mas só teremos comunhão com Ele a partir do momento que o Espírito de Deus começa a alimentar o nosso fôlego de vida. Aí nós temos uma vida plena com Deus. E quando morremos, o que acontece com o nosso corpo e com o nosso espírito? Com o nosso corpo, diz assim em Gênesis 3:19, na parte final: porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. E em Eclesiastes 12:7 diz assim: que o pó retorne à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. Como eu disse no início, quando você vê a pessoa morrer, ela dá o último suspiro e o corpo torna-se inerte. Toda aquela agitação, aquela avidez, aquela inteligência acaba ali. Porque o ar que respiramos, o fôlego que está aí, é o próprio Deus. Qual é esse mistério? É um mistério que vai ser revelado quando Jesus voltar. Mas o ar, a atmosfera, é o próprio Deus. Não que seja o corpo, Deus encarnado ali, não, mas é o que Ele criou, vindo dEle, aonde Ele habita. E a vida que existe sobre a face da terra é o ar, o H2O. Isso veio de Deus e é Deus em nós. É isso que nos dá a vida. E quando morremos, isso cessa. O Espírito de Deus continua sobre a terra e o nosso, que a nossa alma formou durante o nosso tempo de vida, é o que volta junto com o fôlego para Ele. E é isso que vai instruir no dia do juízo ou no dia do arrebatamento quem será salvo ou quem será morto. Porque Paulo, que foi para o céu e voltou na sabedoria, nos ensinou o que é o cristianismo hoje. Porque Jesus veio para os judeus. Ele veio para os judeus para salvar todo mundo ali. Como ele foi rejeitado, ele passou a sua salvação para todos nós, os gentios que não somos judeus. E levou Paulo, separou Paulo para nos dar esse ensinamento, porque se os judeus tivessem aceitado Jesus, a história teria sido outra. Ele estaria até hoje aqui ministrando para nós, porque Deus veio à terra para viver conosco.
Mas como não houve aceitação, ele precisou morrer para nos salvar, para os gentios serem salvos, e terão a segunda volta dele para tratar com o povo judeu. Mas nem por isso precisais desprezar os judeus, porque os judeus são povo de Deus, e todos que fazem aliança com os judeus são abençoados. A briga entre judeus e Deus é outra história que será resolvida na tribulação. Então, amados, o que Paulo nos ensina sobre o nosso fôlego de vida? Ele diz assim, irmãos, lá em 1 Coríntios 15, dos 50 ao 52, diz assim, irmãos, eu declaro a vocês que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível, que é o reino dos céus. Eis que eu digo aqui um mistério, porque Paulo esteve lá. Nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. O corpo nosso será transformado. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, iguais ao corpo de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo havia ressuscitado, ele apareceu aos judeus, todos tiveram medo dele, porque o corpo dele já não era mais essa carne e o sangue que não podem herdar o reino. Era um corpo transfigurado, transformado naquilo que é incorruptível, num corpo celestial. E aí o nosso fôlego, com a nossa alma que criou aqui, que viveu aqui, está com o Senhor. O ensinamento, aquilo que você foi gravando no seu fôlego, no seu gene do fôlego de vida que pertence a Deus. Isso devolve para esse corpo transformado. E aí você será salvo ou não salvo. Então, resumindo, essa matéria de nada vale. Será apenas um protótipo que vai se dissolver. Agora, esse fôlego que nós respiramos a cada segundo, hora após hora, esse volta a Deus. E esse é o nosso espírito, que está sendo demarcado pela nossa alma, que é o nosso cérebro e aquilo que fazemos. Se o tememos, seremos salvos. Se o desprezamos, seremos condenados. Fiquem até a próxima. Eu agradeço a todos a atenção. Um abraço e fiquem na paz do Senhor.